Uma loja tem os dois seguintes planos de venda. 1. À vista, com 10% de desconto. 2. Em duas parcelas iguais, sem aumento de preço. A primeira paga no ato da compra e a segunda um mês depois. Determine a taxa de juros ao mês cobrada por essa loja no plano 2. Eu sei aqui que à vista, ou seja, no plano de pagamento 1, eu tenho 10% de desconto. Então, se eu disser que o preço do meu produto é X, eu vou pagar X menos 10% de X. Ou seja, se eu pensar que X é 100% de X, eu vou pagar 100% menos 10%, 90% de X. Eu posso escrever isso em decimal. 90% é 90 por 100 ou 0,9. Então, eu sei que se eu pagar à vista, em vez de pagar X, eu vou pagar 0,9 vezes X. Já no pagamento a prazo, eu vou pagar em duas parcelas iguais, sem aumento de preço. A primeira no ato da compra e a segunda um mês depois. Só que quando eu digo sem aumento de preço, é em relação ao preço anunciado. Eu chamei o meu preço anunciado de X. Então, eu vou dar de entrada a metade de X, ou seja, X sobre 2, ou 0,5X. E um mês depois, eu vou dar a outra metade, ou seja, os outros 0,5X. Para saber quanto que foi cobrado de juros, eu sei que teve juros, porque se eu não paguei o mesmo preço do pagamento à vista, se eu paguei a mais, eu paguei juros, tá? Mas para saber quanto eu paguei de juros, eu tenho que pensar quem é o meu saldo devedor quando eu saio da loja pagando 0,5X. Se o produto custava 0,9X e eu paguei 0,5X de entrada, quanto faltou para que eu tivesse quitado o meu produto à vista? Isso é o meu saldo devedor. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu vou pegar qual era o preço à vista e vou tirar a parte que eu paguei à vista, a parte que eu dei de entrada. E vou descobrir que meu saldo devedor foi de 0,4x. Faltou 0,4x para que eu pagasse o produto à vista. Só que um mês depois eu paguei 0,4x? Não, eu paguei 0,5x. Por que isso? Porque a loja me cobrou juros. De quanto? Como eu faço para saber quanto que ela me cobrou de juros? É só pensar quanto que eu paguei, quanto que eu deveria ter pago. E aí você faz a diferença. Eu paguei 0,1x a mais. Então, esse 0,1x é quanto eu paguei de juros. Só que o que ele pediu foi qual foi a taxa de juros. Como é que eu calculo taxa de juros? Taxa é sempre um percentual. Eu paguei 0,1x de juros em relação a quanto que eu devia? 0,4x. Então, eu preciso calcular a razão entre o que eu paguei de juros e o total que eu estava devendo. Essa fração aqui é qual foi a fração de juros que eu paguei, só que eu quero escrever isso em porcentagem. Então, eu quero escrever isso por 100. Então, eu vou ter que arrumar essa fração para ficar por 100. Um jeito legal é primeiro simplificar por x em cima e embaixo. Depois eu posso, por exemplo, multiplicar por 10 em cima e embaixo para acabar com essa vírgula. Pode ser? Ó, em cima vai ficar 0,1 vezes 10 vai dar 1. Embaixo vai ficar 0,4 vezes 10 vai dar 4. Depois eu quero escrever isso em porcentagem, então eu quero escrever isso em por 100. E aí é só pensar, 4 vezes quanto dá 100? Vezes 25. Então, se você multiplicar embaixo por 25, para não alterar a fração, multiplica em cima por 25 também. E você vai encontrar a taxa de 25% ao mês. Essa é a taxa de juros, essa é a resposta do problema. Tem outro jeito de fazer esse problema? A gente pode usar um exemplo. Como assim um exemplo? Eu vou criar um preço fictício para o meu produto e aí eu vou pensar qual foi a taxa de juros cobrada e eu sei que para qualquer valor que tivesse o meu produto seria a mesma taxa de juros cobrada.
tá? Então, eu posso fazer isso nesse tipo de problema. A questão é, quem eu vou usar como exemplo para o preço? Algum valor que seja fácil de fazer a conta. Você não vai escolher R$ 3.585,78 para fazer essa conta, porque vai te dar muito trabalho. Eu vou escolher, por exemplo, R$ 100. E aí eu vou pensar, se à vista seria o método 1 de pagamento, ele vai me dar 10% de desconto, 10% de R$ 100 são R$ 10. Então, ele vai tirar R$ 10 no preço, eu vou acabar pagando R$ 90 pelo meu produto. Já a prazo, eu vou dar entrada da metade do valor anunciado, ou seja, de R$ 50, e um mês depois eu vou dar os outros R$ 50, a outra metade do preço do produto. E aí eu sempre tenho que pensar, não importa qual método eu use para resolver, em qual foi o meu saldo devedor. Porque a loja só pode cobrar juros em cima do que você sai da loja devendo, em cima do que faltou para você pagar à vista. Então, o que eu tenho que pensar aqui é o seguinte: se a vista custava R$ 90, eu já dei R$ 50 de entrada, faltaram quantos reais para que eu conseguisse quitar o produto à vista? Faltaram R$ 40. Então, eu saí da loja devendo R$ 40 para ter pago o produto à vista. Só que um mês depois, em vez da loja me cobrar esses R$ 40, ela me cobrou juros. Porque eu não paguei 40, eu paguei 50. Se eu paguei 50, eu paguei quanto a mais? Quanto de juros? R$ 10. E aí, para saber qual foi a taxa de juros, o percentual de juros cobrado, basta que eu pense R$ 10 é quantos por cento de R$ 40? Ou seja, 10 representa quanto do todo 40? E aí, basta que eu escreva isso em porcentagem. Né? Para escrever isso em porcentagem tem vários jeitos. Eu posso, por exemplo, primeiro multiplicar por 10 em cima e embaixo, que vai ficar 100 sobre 400. E aí depois eu penso, pô, se eu quero escrever em porcentagem, eu quero escrever por cento, que é por 100. Então eu preciso dividir o meu denominador por 4. Para não alterar a fração, eu vou dividir por 4 em cima também. 100 dividido por 4, 25. Então, a taxa foi de 25%. Também posso pensar que R$ 10 é um quarto de R$ 40, e um quarto de 100% é 25%.